de oitavo ano, eu vou fazer uma revisão da aula da semana passada, aquela aula de sintaxe que nós começamos a estudar. Nós começamos a semana passada a estudar sintaxe, os termos integrantes da oração. Já estudamos os termos essenciais, sujeito e predicado, estudamos também os tipos de sujeito e agora vamos estudar os tipos de predicado. Aí entram os termos integrantes da oração, assim como o predicativo do sujeito, o complemento nominal, o objeto direto, o objeto indireto. Dependendo do tipo de predicado, nós vamos encontrando esses termos que são chamados de termos integrantes. Então vamos à aula. Então aqui nós temos tipos de predicado. Como eu já falei, falando de tipos de predicados, aí entram os termos integrantes da oração, que nós vamos vendo aos poucos. Ok? Aqui nós vamos revisar um pouco os termos essenciais, aquilo que nós já estudamos, né, para que relembremos e melhor possamos entender. Revisando os termos essenciais. A oração divide-se em dois termos essenciais, sujeito e predicado. O que é o sujeito? O sujeito é o termo do qual se fala alguma coisa no enunciado. Quando a gente vai escrever uma frase, vai escrever um enunciado, a gente vai falar de algo. Esse algo é o sujeito da oração. E o que é o predicado? O predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. Olhe, se eu vou escrever alguma coisa, eu vou falar sobre algo. Esse algo é o sujeito. E aquilo que eu vou falar sobre esse algo é o que eu chamo de predicado, certo? Então, são os dois termos essenciais da oração. Isso quer dizer o quê? Para começo de conversa, né, do estudo de sintaxe, nós dividimos a oração em duas partes principais, o sujeito e o predicado, certo? Mas tem outros termos, outras partes da sintaxe que nós vamos estudar. Isso aqui são as duas partes principais da oração. Como também já vimos que a oração é todo enunciado que contém um verbo, não é isso? Se o enunciado tem um verbo, então ele é uma oração. Se não tem, ele é simplesmente uma frase. Vamos na continuidade aqui, dando exemplo de que é sujeito e predicado. Aqui nós temos dois exemplos. O primeiro diz assim: as escolas pararam durante a pandemia. Veja, nós estamos querendo falar de quem? Das escolas. Por isso que as escolas, nesta frase, é o sujeito. E o que é que nós falamos das escolas? Falamos que elas pararam durante a pandemia. Então, isso aqui é o que eu chamo de predicado. Lembra que predicado é tudo aquilo que a gente fala do sujeito? E o sujeito é aquilo do qual nós estamos falando. Então, tá aqui o resumo, um exemplo bonitinho para que vocês entendam sem nenhum problema. Outro exemplo aqui, ó. Os alunos espertos estão estudando em casa. Olha aí o puxão de orelha, gente. Nós temos que ser espertos, não é isso? Temos que ser espertos nesse mundo em que nós vivemos. Não podemos ser bobinhos, né? As escolas pararam, mas vamos ser espertos, vamos estudar, né? Vamos botar a coisa para frente e enfrentar o problema. Então, o exemplo é o seguinte: os alunos espertos estão estudando em casa. Eu estou falando de quem, pessoal? Dos alunos espertos. Então, os alunos espertos, tudo isso aqui, olhe, é o sujeito. É a parte da oração que eu vou chamar de sujeito, porque é dessa parte que eu estou falando. É deste termo que eu estou falando, certo? E isso aqui, essa outra parte aqui, é o predicado. Por que é predicado? Porque é tudo aquilo que eu falo do sujeito, né? Então, o predicado, ele está se referindo a quem? Ao sujeito. É tudo aquilo que a gente está falando do sujeito, certo? Então, aí nós temos os dois termos essenciais, quer dizer, os dois termos principais, não é isso? É claro que vamos ter outros termos. Só para a gente relembrar que nós já estudamos isso, aliás. Lembram? Então, vamos lá. Vamos dando continuidade. Bom, aqui a gente vai começar, de fato, nos tipos de predicado. E ele diz aqui o seguinte: os predicados
vão se classificar de acordo com a sua palavra base. O que é a palavra base? O núcleo, gente, é aquela palavra principal, que é a base. O principal é o osso, não é isso? É a parte principal. Então, os predicados, eles vão se classificar de acordo com a palavra base, de acordo com o núcleo, certo? Que pode ser um verbo, olha aqui, pode ser um verbo, vírgula, né? Pode ser um nome, esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo, um pronome, olha, veja, um nome, não é isso? Então, o predicado ele pode ter como palavra base um verbo, como palavra base um nome, certo? Ou os dois ao mesmo tempo, um verbo e um nome, certo? Um verbo e um nome. Desta forma, o predicado pode ser nominal, quando ele tiver a palavra base, um nome. Ele pode ser verbal, quando ele tiver a palavra base, que eu chamo de núcleo, um verbo. Ou ele pode ser verbo nominal. Isso é, quando ele tiver como palavras base um verbo e um nome, certo? Vamos ver isso mais detalhadamente. Aqui nós temos, olha, o predicado nominal. É assim chamado porque tem como palavra principal um nome, um substantivo ou um adjetivo. O predicado nominal é formado por um verbo de ligação. Olha, o predicado nominal é formado por um verbo de ligação mais um nome, certo? Que se chama predicativo do sujeito. Esse nome eu vou chamar de predicativo do sujeito. Vejam um exemplo. A escola é agradável. Veja, a escola é o sujeito, porque é dela que nós estamos falando. E é agradável é o predicado. E eu vou dizer que esse predicado é um predicado nominal. Mas por que é um predicado nominal? Olha, ele é um predicado nominal porque ele tem como palavra base, como núcleo, um nome agradável. O que é agradável? Agradável é um adjetivo, né? Eu digo, ó, escola agradável. Então, agradável é um adjetivo. A palavra base desse predicado é um adjetivo, que eu vou chamar de nome, não é um nome, certo? Eu não disse que pode ser. O nome é quando é um substantivo ou quando é um adjetivo, certo? Porque eu posso até tirar o verbo de ligação, olha. Eu digo escola agradável, dá para se entender. Então, o que eu não posso tirar é essa palavra aqui. Essa eu não posso tirar. Por quê? Porque ela é o núcleo do predicado. Ela é a palavra base do predicado, certo? Então, vemos aqui a explicação. Veja que o predicado é formado pelo verbo de ligação, o verbo é, tá vendo? O verbo é, que é o verbo ser, né? A forma do verbo ser. E o adjetivo agradável, que é a palavra principal do predicado, que chamamos de predicativo do sujeito. Então, ó, a palavra base no predicado nominal vai ser um adjetivo e que eu vou sempre chamar esse adjetivo de predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque é uma característica do sujeito escola. Agradável, escola agradável, tá vendo? Então, predicativo do sujeito. Aqui apresento a vocês o primeiro termo integrante do qual eu falei para vocês, que é o predicativo do sujeito. É aquele adjetivo que indica uma característica ou um estado do sujeito. Ok? O predicado nominal é formado por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Certo, gente? Então, vamos lá na sequência. Aqui, nós temos o seguinte. Então, dizemos que os predicados nominais são formados por verbos de ligação mais predicativos do sujeito. Claro, né? Nós vimos isso. Agora, vamos ver o que significa verbo de ligação. Verbo de ligação, gente, é aquele verbo que não é de ação. Ele está simplesmente fazendo uma ligação entre o sujeito e o seu predicativo. É o que ele está dizendo aqui. Os principais verbos de ligação são o verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar, o verbo permanecer, o verbo tornar-se, transformar-se, etc. Ainda tem outros, né? Mas os principais são esses aqui. Vamos na sequência. Aqui nós temos predicado verbal. Olha, predicado verbal é aquele que tem como palavra principal um verbo, ou seja, diferentemente do predicado nominal, que tem como palavra base um nome, o predicado verbal tem como palavra base, né, palavra principal, um verbo de ação, certo? Veja aqui o exemplo.
João acordou tarde. Ó, João é o sujeito, acordou tarde é o predicado, né? Eu vou chamar esse predicado de predicado verbal porque a palavra principal dele é o verbo acordar, ó, certo? Um verbo de ação. É isso? Eu posso até tirar tarde, que a frase vai ter sentido. Agora, eu posso tirar acordar, que é um verbo? Não posso. João tarde não tem sentido nenhum. Então, a palavra principal desse predicado é um verbo de ação. O verbo acordar. Ele te explica aqui. Observe que a palavra principal que não pode sair desse predicado é o verbo acordar, certo? Então, por isso que ele é um predicado verbal. Muito claro, né, gente? Muito fácil. Então, vamos na sequência. Vamos lá, vamos lá. Aqui nós temos o predicado verbo nominal. Veja, pelo próprio nome, verbo nominal, a gente vai deduzir o quê? Que é um predicado verbal junto com o predicado nominal. É exatamente isso. Olha o que ele diz. O que ele diz. O predicado verbo nominal é aquele formado por duas palavras principais. Um verbo de ação e um nome. Ou seja, é um predicado verbal e um predicado nominal ao mesmo tempo na mesma frase. Vejamos aqui, ó. João chegou em casa doente. Veja, João chegou em casa doente. Preste atenção que João chegou é um predicado verbal, né? João é o sujeito e chegou em casa doente é o predicado verbo nominal. Por quê? Porque ele tem aqui um verbo de ação, ele tem aqui um verbo de ação, certo? Que caracteriza o predicado verbal. E temos aqui um predicativo do sujeito, um estado do sujeito, doente. João estava doente, certo? Eu não quero simplesmente dizer que João chegou, eu quero dizer que João chegou, mas estava doente. O predicado vai ser um predicado verbo nominal porque tem um verbo de ação e tem um predicativo do sujeito. Muito simples isso, né? Ele está aqui explicando, dizendo, veja que nesse exemplo, o predicado tem um núcleo, palavra principal, verbo de ação, chegou, mais outro núcleo, que é o adjetivo doente. Por isso que ele é um predicado verbo nominal. Aqui nós vamos esclarecer essa questão do verbo nominal, o predicado verbo nominal. Se eu pegasse aquela oração, olhe, e dividisse ela em duas, veja, aquele período, né? E dividisse ela em duas orações. Veja, o predicado verbo nominal é como se houvesse dois predicados em um verbal e outro nominal. Veja, eu poderia dizer João chegou, certo? Predicado verbal, tranquilo. E João estava doente. Eita, eu botei cansado aqui, mas porque eu esqueci. A palavra seria doente. Então, ó, e João estava doente. Então, no caso aqui, predicado nominal. Ó. João estava verbo de ligação, cansado ou doente, né? Vai ser o predicativo do sujeito, né? Então, predicado nominal. Mas quando eu junto os dois, ó, João chegou cansado, aí vai ser um predicado que eu vou chamar de verbo nominal. Certo, gente? Ok. Então é isso. Muito fácil nessa questão dos tipos de predicados. Se você ainda tiver alguma dúvida, volte o vídeo. Preste atenção na explicação, que você vai entender isso fácil, né? Isso vai ser moleza para que você entenda um pouco de sintaxe. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre os predicados verbais, certo? Nos predicados verbais, nós vamos ter a transitividade do verbo, que é muito importante na hora de escrever a predicação, ou melhor, a transitividade do verbo, para saber se pega a preposição, se não pega. Então é muito importante. Isso é assunto da próxima aula. Ok, pessoal? Então é isso. Bons estudos e até a próxima.